Bom dia! Vamos lá para mais um dia desse devocional maravilhoso, pra gente começar a semana aí com tudo, hein? Bom dia para quem vai me ouvir agora, para quem vai me ouvir depois. E vamos nessa. Bom dia, Luciana! Seja muito bem-vinda. Vamos lá começar a semana com essa mensagem maravilhosa do devocional Milagre da Cocriação. Bom, hoje o tema aqui tá maravilhoso. Sinta como se seu sonho já fosse real. Maravilhoso, né? Então vamos lá. A fé nos conecta à realização dos nossos sonhos, trazendo à existência aquilo que ainda não vemos. Ou seja, é a fé. A gente precisa acreditar. Quando nós acreditamos, quando nós temos fé naquilo que nós desejamos, então a existência, a materialização fica muito mais fácil. Sentir como se seu sonho já fosse real é um ato de fé que transcende o tempo e as circunstâncias. Quando você acredita que aquilo que deseja já é seu, alinha suas emoções e pensamentos com a promessa divina, ativando o processo de realização. Essa prática não é sobre ignorar a realidade, mas sobre vivê-la com uma confiança de que o que foi prometido por Deus já está em movimento. Então, quando nós falamos viver como se já fosse real, até parece que é como se a gente não fosse viver mais a realidade. E muito pelo contrário, a gente precisa sim viver a realidade. É estar no momento presente, mas com a sensação, a certeza que aquilo que você deseja já é real. Porque se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Eu já sei que aquilo vai acontecer. Mas para que aquilo aconteça, eu preciso estar naquela frequência. Eu preciso estar vibrando aquilo que eu desejo com aquilo que eu tenho. Na Bíblia, encontramos esse princípio na história da mulher do fluxo de sangue. Eu amo essa história. Marcos 5, 25, 34. Ela acreditou que ao tocar nas vestes de Jesus, seria curada. Mesmo antes de ver o resultado, sua fé já a fazia sentir a cura como real. Quando finalmente tocou em Jesus, ele disse, filha, a sua fé a curou. Essa história nos ensina, olha, eu me emociono só de falar nela. Essa história nos ensina que o sentimento de convicção e a ação baseada na fé são instrumentos poderosos para manifestar milagres. Então aqui, muitas vezes nós estamos em um momento bem desconfortável. Ou até por dificuldades mesmo, dúvida, medo e insegurança. Mas quando nós acreditamos, quando nós temos fé que aquilo vai se resolver, que aquilo vai passar, já é real, porque a gente emana uma frequência tão grande, porque aqui ela já se sentia curada. Como ela não estava ainda, mas para ela é como se já estivesse, é como se ela já estivesse curada. Gisele, bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Então aqui, ela já se sentia curada, né? Então para ela, mesmo ela passando por aquele momento que era muito difícil, mas ela já tinha certeza da cura. Então isso fez que o milagre acontecesse, né? Na verdade, até Jesus fala para ela, filha, a sua fé a curou. Essa narrativa nos revela que a fé não é apenas uma crença passiva, mas um estado ativo de viver e sentir, como se aquilo que esperamos já estivesse concretizado. É uma confiança plena de que o Criador está operando em nosso favor. Quando você vive essa certeza, suas ações refletem a convicção de que o impossível já é possível. A ideia de viver como se algo já fosse real reflete um princípio de confiança no que ainda não se vê. É um convite para alinhar pensamentos e emoções com o futuro que desejamos criar, em vez de ser refém das circunstâncias presentes. Essa postura mental é a base para uma vida guiada por propósito e realização. Na física quântica, esse princípio é conhecido como colapso da função de onda, onde a observação e o foco determinam a realidade que se manifesta. Quando você sente e vive como se o seu sonho já fosse real, sua frequência energética atrai as condições necessárias para que ele se materialize.
Essa prática eleva a sua vibração e sincroniza suas intenções com o universo, permitindo que seus sonhos sejam trazidos à existência. Então aqui, quando nós falamos desse colapso da função de onda, é quando eu sinto aquilo em mim, como se fosse real. Só que é algo que eu não vou sentir só naquele momento, sabe? É algo que eu preciso sentir, e essa sensação, ela precisa ser predominante no meu dia. Porque o que eu vibro, o que eu sinto, é o que eu emano, não é? É o que sai de dentro de mim. E isso daqui, essa frequência vai se conectar às outras frequências que são semelhantes. E com isso acontece o colapso da função de onda. É quando as vibrações, né, as frequências, elas se encontram. Então, por isso que é importante quando nós falamos viver como se fosse real, é fazer da situação que você está, no que você está passando, é você verificar o que de bom, o que de aprendizado você tem naquela situação. Só que você já saber que aquilo já vai passar, que aquilo que você deseja, aquela resolução, aquela materialização, aquele sonho, ele já é real. E quando eu estou naquilo, vivendo aquela sensação do que é real, a situação, a dificuldade que eu estou vivenciando aqui no momento presente, ela deixa de ter a frequência baixa. Por quê? Porque eu já sei que é. Então não tenho por que eu me preocupar, não tenho por que ter medo, não tenho por que eu ter dúvida, porque eu já sei que aquilo é real, eu já sei que é real. Então eu vou viver baseada naquilo que já é real, mas é claro que vivendo no momento presente. Então se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por um momento difícil, o que eu posso fazer aqui que vai me fazer sair dessa situação? O que eu tenho para aprender aqui? Puxa vida, a minha situação financeira, por exemplo, tá difícil. Eu não tenho, talvez, agora materializado em minhas mãos o dinheiro. Rômulo, bom dia, meu querido. Mas, caramba, eu tenho uma conta bancária. Eu tenho o meu emprego. Eu tenho algo que eu posso fazer para melhorar essa situação, percebe? Então, a partir do momento que eu sou grata por aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tenho é o que eu vou poder fazer de diferente para sair da situação que eu estou, eu passo a vibrar numa frequência mais alta, porque eu não vou ficar, o meu foco não vai ser o problema, o meu foco vai ser a solução. E quando eu foco na solução, eu foco no movimento. Eu preciso movimentar, eu preciso fazer algo para que eu saia dessa situação. Reflexão do dia. Como posso viver hoje com a certeza de que meus sonhos já estão se concretizando, confiando no plano perfeito de Deus? Como eu posso viver hoje com a certeza de que meus sonhos já estão se concretizando, confiando no plano perfeito de Deus? Ok, Deus, quando a gente fala em Deus, o universo, ele tem uma palavra para nós. Sim, ele fala sim para tudo. Para tudo. Agora, como que eu passo? Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Como que eu passo o meu dia? Se ele está dizendo sim, sim, como que eu vou saber se de fato os meus sonhos estão se concretizando? Será que os meus pensamentos, eles são de acordo com aquilo que eu desejo? Será que o que eu sinto durante o dia, a predominância do que eu sinto, tem a ver com aquilo que eu sonho? Será que as minhas ações, as minhas práticas, minhas ações, minhas palavras, elas estão de acordo com aquilo que eu sonho? Porque senão fica muito fácil, né? A gente falar, bom, se Deus quiser, deixa lá Deus, né? Deus sabe o que ele faz. Deus sabe o que ele faz. Porque tudo que ele faz é de acordo com aquilo que você faz. Tudo que Deus faz é de acordo com aquilo que você pensa. E ele está dizendo o quê? A única coisa que ele faz é sim, sim. Eu não consigo, porque é difícil. Nossa, o dinheiro da minha vida, a minha saúde, eu não consigo. Ele está falando sim, sim, o tempo todo. Sim, sim. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Então ele está dizendo sim. E o que você está sentindo? E o que você está fazendo? E o que você está pensando? Ele está dizendo sim. Então,
Tudo, nós temos essa confiança no plano perfeito de Deus, sim, porque Ele diz sim para tudo. Mas Ele diz sim para tudo que você pensa. Ele diz sim para tudo que você sente. Ele diz sim para tudo que você faz. Agora, para poder saber se o seu sonho está se concretizando de acordo com o plano perfeito dele, você precisa observar primeiro seus pensamentos, sentimentos e ações, para você poder saber se eles estão sendo concretizados ou não. O que fazer? Visualize seu sonho como se já realizando. Visualize seu sonho como já realizado e permita-se sentir a alegria e a gratidão por isso. Alinhe suas ações diárias com essa visão, agindo como quem já recebeu aquilo que pediu, é o que eu acabei de falar. Então aqui eu visualizo o meu sonho, eu sei aquilo que eu quero, eu sei exatamente, eu me vejo, eu sinto o cheiro, eu toco, eu sinto essa emoção. E agora no meu dia a dia, eu preciso viver assim. Se eu não consigo fazer isso no meu dia a dia, é porque tem alguma coisa que está no meu inconsciente, que está me impedindo de ser. Será que é o não merecimento? Será que é o medo do que as pessoas vão dizer? Será que é o medo do julgamento? Será que é o sentimento de inferioridade? O que será que está me atrapalhando de sentir o que eu desejo? Pergunta reflexiva. Estou vivendo na frequência da fé, sentindo e agindo como se o que eu pedi já fosse realidade? De novo. Estou vivendo na frequência da fé, sentindo e agindo como se o que pedi já fosse realidade? E aí? Será que de fato no meu dia a dia é assim que eu estou vivenciando? É assim que eu estou vivendo? Independente da minha situação? Independente do que eu estou passando? É isso que eu sinto dentro de mim? É isso que está predominante? Eu estou realmente na frequência, eu estou sentindo, eu estou vibrando como que o que eu já pedi já é real? Eu já tenho essa certeza? Eu tenho fé realmente? Afirmação de poder. Eu creio e sinto que os meus sonhos já são reais. Eu creio e sinto que meus sonhos já são reais. Minha fé ativa o plano divino. Minha fé ativa o plano divino. E Deus está manifestando o impossível em minha vida. Eu creio e sinto que os meus sonhos já são reais. Minha fé ativa o plano divino e Deus está manifestando o impossível em minha vida. E agora, Ele está manifestando o impossível em minha vida. Bom dia, Gle Ellen, bom dia, seja bem-vinda. Ele está ativando o impossível em minha vida. E eu estou disponível para que isso seja ativado em minha vida? E eu estou em ressonância? Eu estou de acordo? A minha frequência é de fato? Ela está alinhada ao que Deus está manifestando na minha vida? Essa é a pergunta. Versículo. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, 24. Ou seja, o que é que você está vibrando? Você está vibrando reclamação? Você está vibrando gratidão? Você está vibrando alegria? Você está vibrando diversão? Ou você está vibrando julgamento? Ou você está vibrando tristeza? Ou você está vibrando um medo? Medo do que os outros vão dizer? Medo de não conseguir? Medo do sucesso? O que será que você está vibrando? Porque, de fato, o que você vibra quando nós falamos oração, quando nós falamos o que nós pedimos, o que nós oramos, é o que nós vibramos, o que nós sentimos diariamente. É isso o que nós vamos receber. Então, exatamente o que você sente, o que você vibra, o que você pensa, é o que você terá. Que essa semana comece, de fato, alinhada com os teus sonhos. Sinta como se o seu sonho já fosse real. Essa é a mensagem. Permita-se viver o impossível, que para você é impossível, mas para o Criador não é impossível. Jamais. Você tem fé? Realmente você tem fé? Você acredita? Então por que você ainda está vivendo assim? Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda. Então por que você ainda não materializou o seu sonho? Por que será que você ainda está aí, parece que nadando contra a maré? Será que você tem a fé mesmo? Será que a sua fé está sendo de fato utilizada de acordo como ela é?
Será que você tem essa consciência mesmo? Puxa vida, o que eu estou vibrando? Então hoje, a gente já está começando o domingo, começando essa semana. Eu quero que vocês escutem a minha voz aí no dia a dia. Toda vez que vierem um pensamento, vocês vão pensar assim, ó, caramba, Deus está dizendo sim para isso que eu estou pensando. Então eu quero que vocês se atentem ao que vocês pensam, ao que vocês sentem e ao que vocês fazem. Atenção aos pensamentos, palavras, ações, porque isso daí, isso Deus, Criador, que não é lá, né? É o hábito de falar, mas Deus que habita aqui, ó. Deus que habita em mim, diz sim para tudo que eu digo, diz sim para tudo que eu penso, diz sim, sim o tempo todo. E será que eu estou dizendo sim para mim? E aí? Então hoje a gente começa essa semana com a consciência dos nossos. Eu sou Simone, bom dia, meu amor. Então nós vamos entrar essa semana agora com a consciência de que eu posso viver, sim, como se tudo já fosse real. E isso vai fazer com que eu materialize com muito mais facilidade os meus sonhos. Mas isso depende única e exclusivamente de mim. Maravilhoso dia, Simone. Depende de mim. Por quê? Porque o Criador, porque Deus, Ele já diz sim o tempo todo. Então, a responsabilidade é nossa. Então, eu convido todos vocês para que a gente comece aí, né? Na verdade, tem ainda domingo, né? Que domingo seja um dia, assim, de muita reflexão. E, Ohana, bom dia, meu amor. Que seja um dia de muita reflexão, de muita atenção, orar e vigiar. Vamos aí vibrar na frequência dos nossos sonhos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Pati. Vamos vibrar na frequência dos nossos sonhos. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa. O sim, nós já temos. Sim, sim, para o que você pensa, para o que você sente, para o que você fala. Certo? Então, meus amores, um ótimo dia. Uma semana maravilhosa. Então, todos aí vibrando na frequência do sonho. Vou falar mais uma vez o tema de hoje. Bom dia, Fabiana. Sinta como se seu sonho já fosse real. Sinta como se seu sonho já fosse real. Já é real. Bora materializar o sim. Um beijo com muito amor. Ótimo dia. Amo vocês. Tchau, tchau.